bom? No vídeo de hoje eu vim compartilhar com vocês a resenha da base Skin Perfect da Eudora. Mas antes eu quero contar pra vocês como foi o lançamento, né, da linha que eu tive o prazer de participar. Foi um evento que aconteceu no início de setembro em São Paulo. E a dinâmica do evento era que cada influenciadora representasse uma tonalidade de base. A Eudora lançou nessa linha, na verdade ela reformulou toda a linha com novos produtos, novas tonalidades. E eu estava lá presente para poder representar uma das tonalidades de base, que foi a Bege Escuro 2, que é o tom mais escuro. Ao todo, são 10 tonalidades de base e 2 tonalidades para pele negra. E como eu falei, eu estava lá para representar o tom mais escuro. Porém, sabemos que as marcas têm que investir ainda mais em tonalidade para base para pele negra, porque há uma variedade de tonalidade e também existe meninas com pele mais escura do que a minha. Bom, então eu vim aqui resenhar para vocês, dizer um pouquinho sobre a base, o que eu achei, como ela se comportou na minha pele. Eu estou aqui com as 2 tonalidades para pele negra, que é Bege Escuro 1 e Bege Escuro 2. Já quero deixar aí um ponto que me chamou a atenção, que foi em relação à tonalidade, né, o nome da base, que é Bege Escuro 1 e Bege Escuro 2. Então acho que a Eudora poderia corrigir, né, esses nomes e apenas dizer que é Escuro 1 e Escuro 2. Não é bege escuro, é escuro e ponto. Então vamos lá. Eu vou começar mostrando pra vocês, né, a embalagem. Vem nessa embalagem aqui, uma embalagem bem bonita. Ela é azul marinho, com um detalhe escrito em dourado, né, que é a logo da Eudora. Ela diz que tem longa duração e FPS 15, é uma base líquida. E bom, como eu falei no início, o tom que eu usei foi a Bege Escuro 2. Porém, a Bege Escuro 2 ainda é um tom um pouco mais escuro. Ah, gente, um ponto também de observação é que... Ai, meu Deus! Essa embalagem, não sei o que acontece, é que fica saindo muito produto. O produto fica saindo sem parar. Thiago, me ajuda. Só pra vocês terem uma noção. Então, acontece um desperdício na hora que você vai abrir a embalagem. Eu não sei o que acontece. E não é só com a minha embalagem, porque eu vi a resenha da Nina e ela comentou sobre esse ponto negativo. É que quando você abre a embalagem, sai muito produto. O produto fica saindo sem parar. Ó, gente, coloquei aqui na paleta. Bom, então eu vou começar falando da tonalidade. Essa daqui é Bege Escuro 2, que eu vou passar aqui só pra vocês terem uma noção que ela não é exatamente do tom da minha pele, ela fica um tom mais escuro, estão vendo, ó? O que é um ponto positivo, né? Porque, como eu falei, estava lá para representar uma tonalidade de bege. Eu estava lá para representar uma tonalidade de pele negra mais escura, porém, ó, como vocês podem ver, a base ela é mais escura, só que aqui na testa ela se dá super bem. É só nessa área aqui onde eu tenho a tonalidade mais clara, né, do rosto, que é o centro do rosto. E aí você pode se perguntar, mas Camila, por que você não usa então a Bege Escuro 1, né, que pode ser o tom da sua pele, já que esse Bege Escuro 2 ficou mais escuro? É que a Bege Escuro 1, ela é bem mais clara, então não é do tom da minha pele. Gente, vou mostrar pra vocês como acontece aqui o acidente, ó. Ó. Até que esse daqui não saiu tanto, outro saiu mais. Ó, vou passar aqui do lado. Então, entre essas 2 tonalidades, se fosse o caso para mim investir, sem dúvidas eu ia escolher o tom mais escuro, né? Porque aí depois eu posso iluminar com a ajuda do corretivo, eu posso devolver essa tonalidade mais clara do meu rosto e não vou correr o risco de ficar com o efeito fantasminha, o que aconteceria com esse tom mais claro. Mas o que eu posso fazer nesse caso aqui, já que eu tenho as 2 tonalidades, é misturar para chegar ao tom ideal. É o que eu vou fazer aqui agora junto com vocês. Vou aproveitar, ó, que caiu muito o produto, né? Caiu muita base. Então agora eu vou aplicar a base. O meu rosto, ele tá limpo, tá sem nenhum produto, sem primer, sem nada. Vou aplicar com a ajuda do pincel Kabuki reto, que eu uso sempre. Sempre aplico a base com a ajuda do pincel e dando batidinhas. Bom, então de começo já podemos falar da cobertura. Ela é uma base líquida que tem uma cobertura alta. Eu acho que ela cobre super bem, como vocês puderam ver, ó.
Apliquei só um pouquinho, só um pouquinho, Zé. Só um pouquinho. Mas sim, eu apliquei pouco produto, apesar daqui ter muito produto. Eu apliquei mais uma gotinha da base bege escuro 1, misturei com a bege escuro 2 e apliquei. Então, com um pouquinho de produto já deu pra espalhar super bem. Então, mesma coisa eu vou fazer aqui do outro lado, só pra vocês terem uma noção. Prontinho, apliquei a base e ainda falando de tonalidade, pode parecer que ela está mais escura comparado ao tom da minha pele antes, mas se você for comparar conforme a tonalidade do meu corpo, a base ela fica uniforme, ela fica ideal para toda a tonalidade da minha pele, entenderam? Então por isso que eu prefiro usar uma base, nesse caso tonalidade mais escura, do que uma de tonalidade mais clara. Então o ideal pra mim seria a bege escuro 2. Ou fazendo uma misturinha, como eu falei, só que eu confesso que eu sou um pouco contra misturinha, porque eu acho que é um gasto, sabe? Você tem que comprar duas bases para poder encontrar o seu tom ideal. Então, perfeito seria que toda marca tivesse a nossa tonalidade de base. Mas, já que não é o caso, a gente vai fazendo as misturinhas ou vai se adaptando conforme dá, que o meu caso é usando uma base para uniformizar todo o tom da minha pele e em seguida fazendo a iluminação com corretivo. Bom, então a base Skin Perfect ela é uma base líquida que promete longa duração. Ela tem um acabamento que eu considero alto pro meu tipo de pele, que não tem muitas imperfeições, não tem mancha. Ela deixa a pele com um acabamento bem mate, ó, como vocês podem ver, a base ela tá bem sequinha. Quanto à durabilidade, vou fazer um teste. Eu apliquei ela agora, aí eu vou gravar outros vídeos, vou ficar aqui o dia todo no estúdio e volto pra contar pra vocês o que eu achei. Mas antes disso, vamos ao teste de transferência, vamos ver se ela transfere. Vou usar aqui um guardanapo, um papelzinho, pra ver como ela vai se comportar, se ela vai transferir. Como eu sempre falo, a área mais assim oleosa do meu rosto é a zona T, então sempre transfere nessa área, ó. Aqui na lateral fica bem ok, T, que é nariz e testa. Transfere um pouco mais, mas transfere bem pouco. Ó, então como vocês podem ver, transferiu bem pouco, quase nada. Vamos ver ao longo do dia. Agora vamos fazer o teste da água, né? Que todo mundo gosta de saber se vai escorrer, o que vai acontecer. Água, suor. Eu tô aqui com um copo d'água, que no momento não temos borrifador, então vamos um copo com água mesmo. Eu vou pegar um pouquinho da água e vou espalhar assim no meu rosto pra ver o que acontece. Querida, tudo bom? Jogando aqui, você vê muito. Joguei a água, joguei mais aqui no centro, né, do rosto. Vou jogar também na lateral pra depois vocês falarem que eu tô roubando. Vamos ver o que acontece. Vamos ver se escorre ou não escorre. Ó, então molhei bastante. Ele sempre tem que aparecer. Ó, gente, a água tá escorrendo aqui e ela tá bem limpinha, assim. Ela não tá com a cor da base. Então, quanto à durabilidade, né, a resistência à água, acho que tá aprovada, porque ela não escorre junto com a água fica bem limpinha. Eu vou secar pra ver o que acontece. Ah, ela mancha. Ó, estão vendo que ficou manchado? Ela não escorre junto com a água, mas ela mancha. Mas depois voltou ao normal. Gente, já sumiu a mancha. Vocês conseguem ver? Aqui no nariz também, logo assim que eu sequei, tava bem manchado. Bom, então a base Skin Perfect da Eudora tá aprovada, a resistência à água. O único ponto negativo é que ela mancha, mas depois volta ao normal. Então é só você esperar aí uns 5 minutinhos e depois fica tudo ok. Quanto à transferência, também tá ok, não transfere muito. Mas claro, a gente tem que entender
que é natural da nossa pele transpirar. Então, esse efeito de pele oleosa é super natural. Claro que vai ter bases que vai acontecer assim a longo prazo, ou vai demorar um pouco mais, enfim. Mas você tem que entender que a pele oleosa, ela é super natural, é reação, né, do nosso corpo humano. Então faz parte, eu super compreendo que daqui a algumas horas a minha zona T vai estar um pouco mais oleosa, mas eu volto aqui pra contar pra vocês, tá bom? Aqui minha pele vai ficar linda e maravilhosa, porque nesse momento tem um sol aqui. São 6 horas da tarde, mas com esse horário de verão, né? Esse é o ângulo que eu gravo, então agora tem sol e minha pele vai ficar linda, né? Não vai dar pra ver o resultado. Foi pra outro ângulo. Bom, gente, então vim mostrar pra vocês o resultado da base após algumas horas. Naquela hora que eu gravei era 1h, 1h30, agora já são 6 horas. E como eu falei, zona T fica com aspecto mais oleoso, mas é normal da minha pele, super aceito. E a lateral mais seca, porque minha pele é mista. Mas a base está aqui, ó, intacta no lugar. Não aconteceu nada, apenas essa oleosidade que automaticamente vai transferir, ó. Mas é isso, a base ela fica no lugar, fica bem uniforme e tá aprovada. E é isso, gente. Espero muito que vocês tenham gostado da resenha. Me contem aqui nos comentários se vocês gostaram dos testes, o que vocês acharam. Qual é a sua tonalidade de base, se você já testou essa base nova da Eudora, que é a Skin Perfect, que eu vou adorar saber. Também não esqueça de deixar aquele gostei, que é muito especial. Clica bastante em gostei. E se você é novo por aqui, se inscreva aqui no canal para não perder os vídeos novos, tá bom? E é isso, um beijo e até o próximo vídeo.